Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 18, versículos 9 a 14. Naquele tempo, Jesus contou esta parábola para alguns que confiavam na sua própria justiça e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro cobrador de impostos. O fariseu de pé rezava assim em seu íntimo: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, desonestos, adúlteros, nem como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de toda a minha renda. O cobrador de impostos, porém, ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo, este último voltou para casa justificado, o outro não. Pois quem se eleva será humilhado, e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus. O evangelho deste domingo narra a famosa parábola do fariseu e do publicano. O fariseu é o paradigma do homem soberbo que acha que não tem nenhum pecado. O publicano, que era o cobrador de impostos, e praticamente todos eram corruptos, é o paradigma do homem pecador, mas que reconhece a sua maldade. Conta Jesus que estes 2 homens subiram ao templo para rezar. Como sempre, podemos tirar inúmeras lições das parábolas de Jesus, mas a que vamos tirar hoje é a do perigo da soberba, refletida no fariseu e na sua oração. A soberba, como já comentamos em outras ocasiões, é o maior defeito que podemos ter. Vejamos como reza o fariseu, como é a sua oração. Santo Agostinho explica que ele nem sequer reza. Procure, diz Santo Agostinho, nas suas palavras o que ele pediu. Não encontrarás nada. Foi para rezar, mas não rezou a Deus, só louvou a si próprio. Mais ainda, não lhe bastou não rezar, não lhe bastou louvar a si próprio, mas, ainda por cima, insultou aquele que rezava de verdade. Olhando para o fariseu, para a soberba, vemos que ela nos torna incapazes de uma verdadeira comunhão com Deus. O soberbo tem somente a si próprio diante dos seus olhos. Ele é o seu próprio Deus, a sua própria satisfação, e quando se compara com os outros, é para desprezá-los interiormente. Esta atitude é completamente oposta à de Jesus que, tendo tudo para nos acusar, mostra-se compassivo, perdoa-nos e estende a sua mão. Vejamos agora como é a oração do publicano. Conta a parábola que o publicano ficou à distância e nem se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia sua mão no peito, dizendo: Meu Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. De modo poético, diz Santo Agostinho que, por um lado, o remorso dos seus pecados o afastava de Deus, mas, por outro lado, a sua piedade o aproximava. O remorso o rebaixava, mas a esperança o elevava. Neste publicano vemos o homem que é aberto para Deus, que se vê na luz do Senhor. Tem consciência do seu nada, da sua miséria, do seu pecado, mas sabe que é amado por Deus. Sabe também que tem coisas boas e que elas são um dom de Deus. E porque assim vive e assim procede, esse pobre pecador experimenta a misericórdia de Deus. Como termina a parábola, deixemos dizer novamente Santo Agostinho: escutaste o contraste entre o fariseu e o publicano. Escuta agora a sentença. Escutaste o soberbo acusador e o réu humilde. Escuta agora o juiz. Em verdade eu vos digo, aquele publicano saiu do templo perdoado e não o fariseu. Senhor, dize-nos qual o motivo desta diferença? Perguntas o porquê? Eu te digo o porquê. Porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado.
Ouviste, portanto, a sentença e agora trate de lutar contra a soberba. Na verdade é que muitas vezes somos como os fariseus, julgamos-nos bons, sem pecado, merecedores dos benefícios de Deus e do alto da nossa autossuficiência, julgamos e condenamos os outros. No entanto, se víssemos com sinceridade os nossos pecados, como publicano, não nos acharíamos grandes diante de Deus e não julgaríamos nem condenaríamos os outros. Peçamos a Deus a graça de ver nossos pecados, de ver a nossa preguiça para amá-lo como ele deve ser amado, as nossas incoerências e infidelidades, todas as nossas fraquezas. Se assim o fizermos, seremos humildes e também mais compreensivos com as fraquezas do próximo. E procuremos combater decisivamente a soberba, este defeito tão daninho para a nossa alma, que nos leva a achar que não temos nada a pedir perdão a Deus e ao próximo, e nos leva a julgar e a condenar o próximo. E uma forma de combatê-la é conhecer e reconhecer toda a nossa miséria, como dissemos acima, e dar-nos conta do que diz São Paulo numa das suas cartas. Que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias? Agora vos dou a bênção para este dia. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.